Deixa eu ver se você tem essas dúvidas. Vale a pena fazer faculdade ainda? Faço o EAD ou presencial e o diploma ainda é válido para 2025? O que eu faço? Faculdade ou curso? Quais os prós e contras de tudo isso você vai saber nesse vídeo hoje. Então, bora pro vídeo! Fala pessoal, Marco aqui, bora para mais um vídeo explicando definitivamente todas essas dúvidas sobre faculdade e curso. Vamos começar pelo que interessa, que é a faculdade, a sua principal dúvida e por que você clicou nesse vídeo. Primeiramente, a Refatorando nunca vai ser contra a faculdade, nunca você vai ouvir a gente falando aqui, não, faça o curso da Refatorando, não faça faculdade. Nunca, pessoal. Estudar mais é melhor do que não estudar, e estudar mais é melhor do que estudar menos, e ponto final. Quem estuda mais ganha mais dinheiro, então não se preocupa. Mas o que vamos responder para você hoje é se vale a pena você começar uma faculdade em 2025 ou começar um curso, ou se você consegue fazer os dois, ou qual que é o melhor cenário para você. E esse vídeo foi construído para você entender alguns princípios dos prós e contras para você avaliar muito bem se vale a pena fazer faculdade ou curso. Bora lá? Segundamente, vamos começar com os prós e contras. Quais são os prós da faculdade, pessoal? Base teórica, muitas profissões. Eu vou mostrar 15 das profissões mais requisitadas no mercado de trabalho hoje. Networking, por que é interessante fazer uma faculdade para você ter networking? Diploma, vale a pena ou não vale a pena? Pode trancar, isso é um benefício ou malefício da faculdade? EAD, é bom ou é ruim? O que EAD traz benefício, o que EAD traz malefícios? O presencial, é caro? Vale a pena? Faz sentido para minha realidade? E avaliação no MEC, no Reclame Aqui, em vários lugares. Como é que eu avalio isso de verdade? E os contras, desordem das matérias. Por que eu estou falando desordem das matérias? Longo prazo. O que significa longo prazo? O que é o tempo comparado com o estudo? Os custos, sim, existem faculdades muito boas, existem faculdades medianas e faculdades ruins. Também tem o custo de EAD e presencial. O que vale a pena para a tua realidade? Professores fracos, aqui é um pouco polêmico, mas qual que é a teoria por trás das faculdades? Como é que eles contratam professores? A prática é realmente prática ou só exercícios para poder fixar alguma coisa de uma matéria? EAD, agora aqui é o contra do EAD e também o contra do presencial. Bora começar com a base teórica. Sim, isso aqui é um baita de um pró. A faculdade vai te ensinar, sim, muito mais sobre os princípios da programação. Como que ela vai te ajudar a entender mais o começo da programação, os princípios do desenvolvimento de software, como que você interpreta tudo aquilo para você ter muito mais base. Sim, é um baita de um pró. E ela vai te ensinar isso para todas as matérias que vão ser dadas nos 2 anos e meio ou nos até 5 anos de faculdade. Você vai ter muita base teórica, sim. Profissões, e por que eu falo em profissões? A faculdade, o intuito dela é te mostrar várias profissões, várias possibilidades que você pode fazer com uma faculdade só. Então, uma faculdade, por exemplo, análise de sistemas, ciência da computação, engenharia de software, sistemas da informação, cada faculdade tem um propósito ali um pouquinho indo para alguma profissão. Não quer dizer que você faz uma faculdade para uma profissão exata, mas ele vai te dar uma base, vai te mostrar possibilidades e você vai seguir depois um rumo específico para aquela profissão. Mas eu peguei aqui as 15 profissões mais requisitadas, mais utilizadas hoje no mercado de trabalho, que todas as faculdades de alguma forma vão te mostrar esse cenário. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Desenvolvedor de software, desenvolvedor de full stack, desenvolvedor de software, basicamente toda profissão que desenvolve algum software, não necessariamente é uma linguagem, algo específico, mas a faculdade, como vai te mostrar várias profissões, várias linguagens, várias teorias, você pode se tornar um desenvolvedor de software, sim. Full stack é muito voltado para desenvolvimento web, então você vai saber fazer o front-end, que é a parte visual, e o back-end, que é a parte de integração e banco de dados. Inteligência artificial tá na moda, né? Mas sim, tem algumas faculdades que vão te dar embasamento muito maior sobre isso. Analista de dados, engenharia de dados, ciência de dados, tudo relacionado a dados também. Você tem algumas faculdades que mostram bastante essas teorias por trás e como que você entra nesse mercado. Segurança da informação, também. Faculdades vão te mostrar um pouquinho mais aprofundado sobre algumas áreas voltadas para segurança. Segurança de computadores, segurança de pessoas, LGPD, GDPR e várias outras coisas. DevOps. Aqui é um passo além da infraestrutura, como que você trabalha com cloud, por aí vai. Especialista em cloud computing também, cloud. Criar soluções, aqui é uma evolução do programador, é quando você já desenvolve há muito tempo, você já sabe como é que as coisas funcionam e como que você traz agora a parte do negócio com a programação. Blockchain, aqui a gente está falando sobre Bitcoin, sobre... Blockchain também é utilizado para várias outras funcionalidades. Mobile, que não dá para faltar, então Android e iOS ainda está bastante em alta. Especialista em experiência do usuário, que é a parte visual. Sim, tem uma diferenciação entre front-end e UX. UX pensa muito mais no usuário e como que ele vai utilizar o sistema do que construir apenas. Engenheiro de redes, ainda assim é muito requisitado o engenheiro de redes, porque
tudo que roda em algum lugar usa redes. E gerente de projeto de TI, que é a evolução também do programador, que vai começar a trabalhar muito mais com pessoas, com produto, com gestão de equipes, para você tomar esse próximo passo na tua carreira. Então essas são as profissões mais requisitadas e que de alguma forma a faculdade te mostra sobre elas. Networking, por que isso aqui é um pró? Sim, você vai fazer muitas amizades, você vai interagir com muitas pessoas ali, tanto EAD quanto presencial, porque a turma ela se torna uma panelinha e você se torna ali amigo de algumas pessoas, projetos que você faz junto ali, trabalhos, né? Então você começa a ter essa dinâmica e basicamente são 2 anos e meio, até 5 anos. Então realmente você ano a ano vai pegando uma intimidade bem legal ali, que isso se transfere para outras coisas. Por exemplo, parcerias que eu e o Roger fez faculdade junto e a gente virou sócio. Então acontece isso mesmo, né? E é a longo prazo, então são parcerias a longo prazo. Você vai trabalhar junto, você vai fazer projetos juntos, vai ser freelancer juntos. Então isso aqui é muito legal para você ter essa possibilidade também. Diploma, é válido o diploma ainda? As empresas pedem, é requisito nas vagas? Sim e não. Tem muitas empresas que colocam lá que você precisa estar estudando, mas se você souber as tecnologias ali e você for bom naquilo, as empresas não vão dar bola para você estar fazendo faculdade ou não. Tem empresas que sim, que elas pedem faculdade, é obrigatório. Às vezes para uma empresa que precisa provar que você faz faculdade ali, eles são obrigatórios sim. Ajuda. É obrigatório? Não é obrigatório. Então sempre tem um pró e contra. Você precisa colocar na balança se vale a pena todo o esforço do tempo com o retorno que isso pode dar na tua profissão. E a gente sempre fala, não é negativo fazer faculdade. Você tem que balancear muito bem tudo que eu tô passando para você aqui, se faz sentido para tua realidade. Pode trancar, isso é um pró ou um contra? O pró é que você pode. Então você pode trancar ali no segundo semestre, não tô conseguindo pagar, não tô tendo tempo, achei um trabalho, e aí você pode trancar a faculdade e voltar depois. Mas isso também pode ser um contra, porque às vezes a galera não volta. Então, começou, você fez uma coisa ali que não fez sentido nenhum, o teu diploma você não vai conseguir pegar e gastou uma grana pesada. Então você tem que balancear se isso é um pró ou um contra de verdade. EAD, por que o EAD aqui tá colocando como um pró e depois eu vou colocar como um contra? O EAD, o custo dele é menor comparado com presencial, obviamente. É uma abrangência nacional, então você pode fazer faculdades lá de São Paulo, que são muito maiores, etc., do que fazer uma faculdade ali na tua região, porque é presencial. Então isso abre a abrangência nacional, isso facilita, é muito bom. Certificado reconhecido também, então eles são validados pelo MEC. E para ser validado pelo MEC, pessoal, ele tem que ter tempo de aula, tem que ter professores qualificados para isso e tem que ter uma nota já no MEC validando o curso. Então não precisa só apenas ter 300 horas de curso. Aquelas 300 horas tem que ser práticas. Ela tem uma grade também que o MEC obriga você a colocar. Então vai aparecer matérias dentro da faculdade que não faz nenhum sentido para você, mas são obrigatórias para todas as profissões, para todas as faculdades. E também um pró é que às vezes você não tem tempo de fazer presencialmente, mas você quer fazer uma faculdade, para você faz sentido fazer uma faculdade EAD e você pode ali fazer aulas depois, né? Às vezes é aula ao vivo e fica gravada, você pode fazer final de semana, etc. Então, ele te dá uma rotina que é interessante e também te dá a possibilidade de ver depois as aulas, também é interessante, mas mesmo assim ele fica ali uma interação menor, né, do que fosse fazer uma faculdade presencial. Então, ele é um pró do EAD com um pouquinho de contra que no final do dia parece um curso. Presencial aqui também é algo muito legal que é o pró, que você consegue interagir com o professor se você consegue ir presencial. Então, a interação com os colegas, ali a dinâmica de grupo, etc. Isso é muito positivo. Hoje, a maioria das profissões de TI são remotas. Então, na verdade, quase todo mundo quer trabalhar com TI porque é remoto. Mas também existem profissões de TI que é presencial, que é obrigatório. Se você trabalhar com redes, você vai presencial. E não são ruins, são profissões também que pagam muito bem por ser presencial também. Mas a interação com os colegas aí na faculdade te dá uma comunicação, te dá uma abertura de falar vários outros tópicos que no EAD, no vídeo, você não consegue. Então também é um pró porque tem essa interação e esse é bem legal também. Projetos práticos também, esses hackathons que acontecem, projetos dinâmicos de grupo ali para você resolver, é quase que uma experiência também de trabalho numa empresa. Então você vai interagir, você vai conversar ali para você fazer uma coisa mais bem feita. Então isso aqui também é um pró bem legal. Avaliação. Como avaliar se uma faculdade é boa ou é ruim? Como é que você pesquisa isso? Primeiro, vá no Reclame Aqui. Segundo, vá no LinkedIn, pesquise a faculdade e ache alunos dessa faculdade. Mande mensagem para eles. Sim, é uma tática muito doida, mas funciona. Assim, cara, você fez análise de sistemas lá em uma faculdade. Ache essa faculdade, ache esse aluno lá e pesquisa, pergunta para ele. Assim, cara, você gostou? Vale a pena? Posso entrar também? Então,
faz isso. No YouTube também, você pode ter reviews ali de faculdades, várias pessoas fazem reviews das faculdades para ganhar ali uma experiência maior, mostrando conteúdo relevante para quem quer assistir. Então pesquise também os cursos no YouTube de pessoas anônimas ali, né? Então faz muito sentido. E o quanto mais de feedback de pessoas reais que você conseguir ter, melhor. Então faça isso que ajuda e muito você avaliar se vale ou não a pena. Agora vamos para os contras. Desordem das matérias. E por que isso acontece, pessoal? A gente tem que entender que o cronograma da faculdade, ela tem uma matéria específica que vai ser dada ali nos 2 primeiros meses, 3 meses. E tem um professor para dar essa matéria. E às vezes tem dois professores, 3 professores por semestre ali, né? E aí o que acontece? A gente tem que entender que o professor está fazendo a matéria ali no primeiro mês, no janeiro, fevereiro e março, e aí ele não está fazendo outra faculdade. Então o cronograma de cada turma de faculdade com o professor, ele fica uma coisa muito doida. Então às vezes o que acontece é que um professor que era para ser dado uma matéria lá para frente, vai lá para o começo, porque é o único cronograma que aquele professor tem para poder dar aula. E assim, os professores são finitos, não dá para ser aula ao vivo, presencial, com todos os professores do mundo. Então tem que entender o cronograma. E o que acontece nisso, o que é o contra disso é que às vezes você faz uma matéria um pouco mais avançada e você chega de paraquedas e fala assim, cara, não tô entendendo absolutamente nada, e o professor tá te dando aquela matéria ali para você estudar. Então isso é uma coisa que acontece muito na faculdade, o pessoal desiste porque não tá entendendo nada, não tem o princípio, meio e fim daquilo tudo. Então isso acontece e é bem ruim. Longo prazo. Aqui a gente tem que colocar na conta, porque são 2 anos e meio a 5 anos de faculdade. É tempo pra caramba. Então você tem que colocar na conta se isso aqui tá valendo a pena pra você ou não. Se vale a pena o esforço, comparado também com outros cursos, mais cursos que você pode fazer. Então é uma disposição de tempo e de grana bem alta. Você tem que levar isso em conta para a tua realidade atual. Mas a gente sempre recomenda, se você consegue, tem tempo, consegue fazer curso, faculdade, faça os 2. É melhor. Custo, ele é mais alto se comparado a um curso. Então às vezes um semestre, às vezes uma mensalidade de uma faculdade é quase o valor inteiro de um curso. Então você tem que colocar isso na balança se está valendo a pena o investimento de tempo, de custo, comparado com outro curso focado em alguma coisa. Então a faculdade tem esse dilema de se vale a pena o diploma ou não. Professores fracos, aqui é outro tema polêmico. Por que estou falando fracos? Porque às vezes os professores são contratados e ele está contratado ali para fazer uma aula ao vivo, uma aula focada em algum assunto, mas ele não tem dinâmica, não tem didática ainda para dar aquele material. Ele está se formando para fazer aquilo. E como às vezes ele não está fazendo uma experiência externa, gravando para o YouTube, fazendo outros tipos de materiais, às vezes a didática ali não é tão legal comparado com um professor que já grava, já fala muito bem, já tem uma dinâmica muito de materiais de graça que o pessoal olha e gosta, como a Refatorando faz aqui, por exemplo. Então tem essa dinâmica às vezes de um professor não ser tão qualificado assim para dar a matéria. Às vezes ele entende muito bem, mas para passar isso é complicado. E são poucas vezes que são profissionais de mercado. O que eu falo de mercado? São profissionais que realmente programam, que têm empresas, que fazem as coisas funcionar. Às vezes acontece um professor ser um professor apenas de faculdade, a profissão dele é ser professor. E às vezes é bom, é ruim. O bom é que te dá uma teoria muito legal, mas às vezes algumas experiências práticas de verdade, que algumas matérias, algumas coisas são sim muito relevantes, ele não tem. Ele não consegue passar isso porque ele não fez. Então acontece muito disso, de o professor às vezes não ser o mais qualificado, perfeito para passar aquilo para você. A prática da faculdade, o que eu estou colocando aqui contra? Porque as matérias dos cursos são muito voltadas na teoria, eles usam alguma ferramenta, alguma linguagem para mostrar aquela teoria. E você vai pingando de ferramentas, de tecnologias, de linguagens dentro da faculdade. E isso é muito prejudicial porque você não aprende uma especificamente e aprofunda naquilo. Então você aprende C, depois aprende C++, depois aprende Java, depois aprende JavaScript, depois aprende Python, e vira uma salada de coisas na tua cabeça. Então, e aí os projetos é muito voltado para entender aquela teoria, não é voltada para você aprender a prática do mercado, para fazer um portfólio. Então isso também é prejudicial, porque você faz trabalho que na verdade ninguém vai querer saber, tá? É para colocar um conceito em prática, não para ser algo realmente de mercado que vai ser utilizado e que alguém vai ver e falar assim, cara, que legal que a pessoa fez isso, então ela sabe esse conceito aqui aprofundado. Então isso também da prática da faculdade é um pouco ruim. EAD.
O que eu coloquei aqui contra aqui? O custo é alto pela interação. Então, às vezes tem a aula ao vivo, mas ninguém fala nada, você só fica ali olhando com a câmera fechada e não tem uma interação. Então, basicamente, você está fazendo uma aula ao vivo que poderia ser gravada, você está eliminando o teu tempo ali que você poderia estar fazendo outra coisa e não tem interação nenhuma. Então, você vê a aula como se fosse um vídeo do YouTube. Então, isso aqui também não é legal pelo custo que você está pagando. Agora, sobre os contras do presencial. Precisa ir para a faculdade. Gente, isso aqui em 2025 é uma loucura. Precisa pegar o busão, precisa pegar Uber, precisa ir até lá, precisa andar até lá, precisa fazer as coisas. Aqui é um custo alto de tempo, deslocamento. Então tem que colocar na conta também esse deslocamento, comida para você comer lá na faculdade. Então tem tudo isso para você colocar na conta também. Aulas que poderia ser um vídeo de 15 minutos. Sim, tem professores que você chega lá e quer cortar os pulsos. E aí você precisa colocar também isso na conta, porque vai ter coisas chatas pra caramba que você não pode colocar em 1.5x. E o custo de tudo isso é maior. Então, e os valores aqui são maiores mesmos, tá? Então, EAD são valores pequenos ainda, mas presencial, numa faculdade legal, o custo é bem alto. Então, chega a passar de R$1.000 algumas faculdades por aí. E uma coisa também que ninguém fala do presencial é que no começo é muito legal. Você vai no primeiro mês da faculdade, tem um monte de gente, é um monte de conversa, é muito divertido. Passa o primeiro ano, reduz para metade, passa o segundo ano pela metade de volta. Às vezes vão se formar em algumas faculdades 5 ou 6. Isso é uma realidade da tecnologia, tá? Ciência da computação, então, é bizarro. Forma 2, 3, uma faculdade que entra com 50. Então acontece e muito disso. Então, depois de um tempo ir presencial com 4 pessoas na sala, é uma tortura. Então precisa colocar isso na tua conta também. Agora vamos falar sobre o curso. Vale a pena você fazer curso em 2025 também ainda? Esses cursos valem a pena ainda? Primeiramente, curso é pessoal, você precisa decidir por você mesmo se vale ou não vale a pena você fazer um curso específico. Se é um curso baratinho, se é um curso caro, se é um curso bem avançado. E aqui a gente sempre recomenda o seguinte, pessoal: escolha seu especialista, seu mentor, a sua escola. Você precisa pegar uma teoria sobre tudo aquilo lá e aplicar de verdade para ter aquele resultado. O que eu vejo também de curso é alguém comprando o curso, vê 10% do curso, já não gosta e desiste. E vai pro próximo curso, entra no tutorial hell, que a gente chama, que é fazer tutorial, fazer coisinha, começar e nunca terminar nada. Então também foque em uma coisa, faça aquilo que o especialista tá falando, que faz sentido sim, porque ele vai vender um curso que precisa dar resultado, então vai ter um resultado. Aplicar isso é muito mais importante, muito mais interessante do que fazer o próximo curso. E leve o conta o segundamente, que é a segunda parte aqui para você avaliar se vale a pena ou não, tanto da faculdade quanto do curso. E outra coisa, aproveite oportunidades. Então, quando tem algum desconto que você já está ansioso para poder comprar aquilo, aproveite, porque às vezes o tempo é muito importante para você entrar de uma vez, fazer aquilo que você quer fazer com o curso. Bora lá, vamos fazer um review aqui detalhado do que é um curso. É um conteúdo direcionado. Então, qual que é a ideia? Tem uma sequência exata do que fazer, do que você precisa fazer, estudar numa ordem cronológica. Então, você não vai pular lá para frente e fazer uma coisa nada a ver. Você vai pegar o princípio, vai até o final daquele princípio, depois o segundo passo que vai fazer muito sentido com o primeiro princípio e assim por diante. Porque essa estrutura, ela precisa ser dessa forma, senão o curso não tem um propósito. Outra coisa muito importante é as tecnologias da profissão. Então, um curso ele é voltado exatamente, às vezes, para uma profissão só, que é uma profissão, uma tecnologia, um foco só, a primeira vaga. Então, ele foca exatamente naquilo para ter o máximo de resultado. A faculdade, como eu mostrei para vocês lá, ele te dá um leque de possibilidades e você fica à mercê de escolher alguma para depois focar um pouco mais naquilo. Foco total na primeira vaga. Sim, os cursos têm foco naquela vaga, naquela especialização daquele tópico. Então ele vai focar para a primeira vaga ou para a melhoria, para o próximo passo daquela vaga, para você se especializar um pouquinho mais naquele tópico. Então o grande foco ali é você ter conhecimento real para você dar esse primeiro passo ou o segundo passo. Comunidade viva. O que é legal dos cursos é que o curso ele funciona também como um network, uma comunidade para você trocar ideia. As faculdades, geralmente, você fica ali naquele nicho daquela turma. Então, começa com 50, depois vai para 20, depois vai para 10, então a comunidade já diminui na faculdade. Na comunidade de curso ela aumenta, porque vai entrando novas pessoas, tem mais feedback, então entrando mais pessoas, todo mundo se comunica. E na faculdade geralmente é bem difícil isso acontecer. Gamificação para engajamento. Aqui as plataformas também, como a da Refatorando, ela tem engajamento, ela tem feedback ali mostrando a conclusão das coisas. Então, na faculdade você vai ter
o término da matéria, mas você não sabe exatamente que aquilo vai fazer sentido para a tua profissão. No curso, sim. Você terminou alguma coisa e fala assim, cara, eu já sei esse tópico aqui, então 20% ali da profissão que você quer ter, você já concluiu. Isso é muito bom para você conseguir saber qual que é o resultado de verdade daquilo tudo. Trilhas ordenadas de evolução. Aqui a gente fala muito sobre o curso 1, curso 2, curso 3, curso 4, depois projetos, depois mercado de trabalho. Então, te ajuda a entender uma trilha ordenada. Suporte com especialistas do mercado. Aqui é outra coisa muito importante. Quem geralmente grava curso, escolas, etc., gravam curso, os especialistas ali têm que ser muito bons para que aquilo faça sentido para a pessoa que está comprando, porque é um curso menor, de um valor menor também comparado à faculdade, mas ele tem que ser muito direcionado. Então, os especialistas são realmente bons. Uma outra coisa aqui é soft skills para programadores. Aqui, basicamente, também dentro do curso, a maioria desses cursos, eles te mostram, além da tecnologia, como que você se destaca, como que você aprende mais coisas ali para aquela profissão, para você ter um resultado melhor. Soft skills, juro, parece uma bobeira, quem sempre fala, vamos falar sobre programação, mas soft skills também é muito importante. Algo que a maioria reprova para entrar na primeira vaga e demora também para evoluir na carreira por falta de soft skills. Uma única profissão, aqui vou dar um exemplo de 3 profissões, mas full stack, front-end e back-end, que são as mais requisitadas, mais ensinadas por aí. O full stack tem base no mercado, então o que o mercado quer? O mercado quer bastante full stack. Então a preparação é para essas 2 áreas, né, do full stack, o front-end e o back também. O full stack é a combinação desses 2 profissionais. Então o que estuda de verdade para ser o melhor full stack do mundo? Para estar preparado para a primeira vaga. O curso tem esse intuito. E como você se destaca? Porque além de ter essa profissão, o curso ele tenta te mostrar o que é o destaque daquela profissão para você se diferenciar dos profissionais que já estão no mercado, que vieram de outras faculdades, vieram de outros cursos ali, fizeram coisas aleatórias, estão tentando fazer ali uma coisa funcionar. Então o curso te prepara para full stack da maneira correta para você se destacar no mercado na entrevista. Por exemplo, no front-end, ele vai mostrar do básico ao avançado somente de front-end. Não vai te mostrar back-end, não vai te mostrar rede, não vai te mostrar cloud, não vai te mostrar um monte de coisas que são legais você saber, mas que não fazem sentido para a profissão, para você entrar na área. Você tem que focar só em uma coisa, estudar só uma coisa. Por exemplo, HTML, CSS e JavaScript, que é a base do front-end. Claro que tem muito mais coisas, mas ele vai te ensinar exatamente isso. Na faculdade, você vê coisas aleatórias sobre isso. Não faz um curso, não se aprofunda realmente em todas as tags, todos os seletores do HTML, como é que o JavaScript funciona no navegador de verdade. Então, ele tem um foco nisso, tá bom? E, por exemplo, do back-end, foco em integrações. Qual que é o propósito do back-end? É o banco de dados? É receber dados? É manipular dados? O que o back-end faz de verdade? Então, o foco é somente nisso. Não vai te mostrar um monte de outras coisas que são legais, mas que na profissão, no dia a dia, você vai ter tempo de estudar em paralelo. Outra coisa muito legal que a maioria dos cursos também fazem foco é entrevistas. Por quê, pessoal? Como é uma profissão só, o curso ele consegue te mostrar qual que é a ideia para você passar na entrevista sobre aquela profissão. Então ele tem uma teoria por trás, tem o que são os princípios ali para uma vaga de júnior, qual que é a evolução de júnior para pleno, o que eles vão pedir também para você saber. Então ele consegue te ajudar naquela única profissão. Então ele te ajuda a se destacar nessa entrevista. Por exemplo, aqui na Refatorando a gente tem um curso só voltado para entrevista. Como se preparar para a primeira entrevista, dicas de ouro de como que funciona realmente na entrevista. Por exemplo, se eu chegar para você e perguntar qual que é a tua pretensão salarial, você saberia dizer? E tem formas de você descobrir qual que é a tua pretensão salarial. E a nossa dica de ouro é, você precisa chegar na entrevista e saber a tua faixa salarial, por exemplo, R$3.000, e colocar um range, por exemplo, R$2.800 a R$3.500. Faz sentido para vocês? Gostaria de saber mais de vocês, se isso faz sentido e como que a gente pode negociar e trabalhar juntos. Esse approach, essa dica é muito legal, porque abre uma frente de negociação com a empresa. A empresa não fica atrelada a um valor só, que se não atender o teu valor você vai ficar decepcionado, ou ela não consegue chegar, ou é um valor abaixo também que ela poderia pagar. A empresa não quer só pagar menos, ela quer pagar para um bom profissional. Então, te deixa aberta ali a negociação. Isso abre um leque de possibilidades. Então, essas pequenas dicas aqui fazem muito sentido para a entrevista. E como se destacar da manada? E sim, gente, é muito fácil mesmo. O pessoal faz cada absurdo em entrevistas e a gente consegue te direcionar exatamente para você não fazer esses pequenos errinhos.
Outra coisa muito importante é o LinkedIn, é onde você vende o teu peixe, é o teu perfil para todo mundo te encontrar. Não é apenas para você encontrar uma vaga, mas quando você candidatar numa vaga e a pessoa olhar o teu perfil no LinkedIn, ela vai saber, faz sentido sim esse profissional. E também para os recrutadores encontrarem o teu perfil e saberem o que você está fazendo, quando está fazendo, o que você já conhece, já sabe. E aqui também tem uma teoria muito grande, tem um algoritmo aqui muito grande por trás, que você precisa entender para você ganhar dinheiro. Não é apenas estudar programação. Você tem que saber vender o teu peixe. Outra coisa muito importante também é que nos cursos você faz um portfólio. Na faculdade você faz trabalhos relacionados àquele tema, com alguma linguagem, uma coisa para aquele tópico. Você não consegue demonstrar aquilo realmente para todo mundo entender o que você está fazendo. Nos cursos você geralmente faz um projeto realmente útil. Você faz um sistema, um site, alguma coisa realmente entregável. E você vai melhorando aquilo para ter mais evolução e mostrar que você está aprendendo mais e mais tópicos sobre aquele assunto. Então é muito legal porque o curso te dá esse portfólio já de graça, então te dá experiência para você mostrar na vaga o que você já está fazendo. Isso é muito, muito importante. E se você quer entender como se destacar no mercado de trabalho, como um curso pode te ajudar comparado com uma faculdade, eu vou deixar no link da descrição aqui a nossa página do curso de desenvolvimento web da Refatorando. Tem todos esses tópicos aqui que eu falei para você e muito mais. Então, não perde. E se você está vendo esse vídeo em novembro de 2024, aproveita porque a gente está em Black Friday. Então tem acesso vitalício, 2 mentorias de graça e muitos benefícios. Dá uma olhada aqui embaixo e não perca. Agora tem outros 2 vídeos aqui na tela. Bons estudos e happy coding!